está aqui entre nós, eu acredito que seja Jucicleide, alguma coisa assim. Você já pode abrir seu microfone, sua câmera, e é o seu momento, a sua palavrinha de início. Boa tarde, pessoal. Todos me ouvem? Sim. Eu sou a coordenadora da Uniaselv Mamanguape, é uma instituição de ensino superior, né? A gente conta com cursos de graduação, curso técnico superior e curso de pós-graduação. Quem ainda não conhece o nosso polo, convido vocês a irem até o polo, conhecer a estrutura do nosso polo, a metodologia que a gente tem. Somos uma das maiores instituições de ensino do Brasil. Recentemente, a gente abriu o IPO, né, na Bolsa de Valores de Nova York. Então, é um salto muito grande e a Uniaselv está crescendo imensamente junto com ela, o ensino EAD. Para quem tiver interesse, eu vou deixar o meu contato ali no chat, ou quem quiser pode também ir até lá no Polo, né, ou através do site da Uniaselv e conferir todas as nossas ofertas, preços e os cursos que a gente tem disponíveis. No final dessa live de hoje, a Andrea vai estar fazendo um sorteio, né, de alguns brindes que a gente está disponibilizando aqui, e logo depois ela vai me passar a relação certinha de quem ganhou, para esse pessoal ir até no polo fazer a retirada, tá certo? Espero que vocês gostem, é um tema muito importante, né, que a escola está tratando, e é uma coisa que a gente precisa ver mais, discutir mais e abordar mais, né? E é isso, boa tarde para todos e aproveitem. Sejam bem-vindos, meus queridos estudantes, aí a galerinha do primeiro ano, que eu vi que chegou aí com o professor Severino. A nossa equipe que está aqui presente, sejam muito bem-vindos também. Vi também que Ana está aqui, a nossa CAF, seja muito bem-vinda. Aos colegas que estão aqui por intermédio de Andréa, por intermédio de Edelma, sejam todos muito bem-vindos. E agora, sem mais delongas, né? Só avisando novamente, no final nós teremos o sorteio de alguns brindes da Uniaselv, e no final nós vamos estar passando aqui um link onde vocês vão preencher para estarem recebendo o certificado do dia de hoje. Então, sem mais delongas, passo a palavra agora para a convidada do dia, né, da nossa tarde aqui, da nossa conversa, desse momento, dessa palestra. Então, Edelma, é com você. Seja muito bem-vinda aqui em nosso meio, mesmo virtual, seja muito bem-vinda, e é com você. Seu microfone está desligado. Perdão, gente. Coisa de quem tem dislexia. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Pronto. Me chama Edelma Targino, muitos me chamam Edelma, mas o correto é Edelma. Edelma Targino, sou natural daqui de Alagoa Nova e é com grande satisfação que aceitei esse convite da minha amiga Andréa. A conheci no curso de Libras para empreendedores e daí conheço muitos que estão aqui no grupo por conta do grupo, por conta de Andréa, e assim eu agradeço a pandemia por esse momento, né, de tudo que há de ruim que acontece em nossas vidas, como a pandemia não é nada boa, mas a gente tem que extrair o que é bom, a gente tem que filtrar o que serve para a nossa vida e o que não. Então, só tenho a agradecer a vocês pelo convite, e eu falo um pouco rápido, não é? Então, vocês podem me frear, tá, durante a minha fala. Então, quando fala o tema gravidez na adolescência, muitos questionam, mas Edelma, você é da área de inclusão, e por que falar de gravidez na adolescência? Né? Minha primeira formação foi em pedagogia, eu sou especialista em educação inclusiva, em educação contemporânea também, mestre e doutoranda em ciências da educação, com foco em educação inclusiva, né? Educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Por que falar sobre gravidez na adolescência, sendo da área de inclusão? Porque a educação inclusiva perpassa por todas as áreas. Então, como estudante da área, eu tenho que saber dar umas pinceladas em cada área, né? Então, assim, primeiro quero parabenizar essa escola por esse momento tão especial, esse evento maravilhoso, venho acompanhando e acompanhar as redes sociais dessa escola.
Parabéns a quem está à frente do projeto, a todos os envolvidos da escola. Então, vamos lá. Setembro de acolhimento, escola Sítio João da Mata. Então, adolescência. Pode passar, Flor. Fase do desenvolvimento humano, caracterizada por múltiplas transformações físicas e psicológicas. Né? Fase onde surgem as dúvidas e incertezas. Como também é o momento onde se afloram as capacidades de criar, experimentar e produzir. E esse tema gravidez na adolescência, infelizmente, ainda é muito pouco trabalhado nas escolas. Ainda há um tabu quando se fala de sexualidade, quando se fala de gravidez. Então, vamos lá. A gravidez na adolescência contribui com número exageradamente para a evasão escolar. Como, Edilma? Um levantamento realizado pelo Instituto Ayrton Senna em 2015 constatou que 59% dos jovens entre 15 e 17 anos fazem parte desse público. Né? Então, a maioria são do sexo feminino, que já são mães, não é? E aí vem as complicações, digamos assim, de enfrentamento da sociedade, de enfrentamento, de se incluir naquele âmbito o qual ela estava inserido. Né? Essa é uma realidade não só do Brasil, né? Que fique bem claro isso. Quando a gente começa a discutir sobre gravidez na adolescência e tal, as pessoas acham que esse é só do terceiro mundo, é só do Brasil. Não, é do mundo inteiro. Né? Uma pesquisa do Relatório Mundial, divulgada em 2016, o estudo destaca que as mulheres representam 2/3 dos jovens que abandonam a escola, exatamente por conta da gravidez precoce. Né? E por conta da gravidez de risco. Pode passar o segundo, querida. Segundo a OMS e a ECA, eles têm duas idades diferentes para compreender o período da adolescência. Para a Organização Mundial da Saúde, compreende o período dos 10 anos aos 20 anos incompletos. E para a ECA, que é o Instituto da Criança e Adolescente, ser adolescente é dos 12 aos 18 anos, né? Que é a formação de identidade e autonomia. Então, aí já começa a briga entre duas instituições importantes para o contexto educacional. Pode passar. Ainda se referindo a esses dados da OMS e da ECA, a gravidez na adolescência é considerada a que ocorre entre 10 e 20 anos, né, de acordo com o que a gente viu. E é apontada como uma gestação de alto risco decorrente das preocupações que traz a vida dessa adolescente. Porque muitas vezes a criança não está, o corpo não está preparado para receber um feto. Então, é a faixa etária que vem as complicações de uma cesariana, de uma gravidez, um nascimento prematuro, e muitas vezes, consequentemente, vem acompanhado de uma má formação, de uma criança com deficiência, dentre outros. Então, a adolescência como oportunidade de quê? De descoberta. Quem aqui não foi adolescente ou é adolescente? Curioso, não é? Que aflora todos os desejos, todas as vontades. E se você não for bem instruído, o que é que vai acontecer? Tem alguém aí dizendo que é show, que é criança, por conta da idade. Então, o que é essa fase de descoberta, não é? De desafios. Eu coloquei aí a descoberta, um mapazinho, e outra criança, adolescente, com pensamento, né? Interrogações e exclamações, não é? Os desafios que essa idade nos traz. Então, a descoberta do corpo, a vida social, as bebidas, a sexualidade, dentre outros fatores que estão dentro dessa descoberta. Pode passar, Florzinha. Jussara. Adolescência como desafio.
altos índices de gravidez precoce, indicadores com relação à saúde e bem-estar dos jovens, uso de álcool, tabaco e drogas psicoativas, violência dentro e fora de casa, que infelizmente isso ainda é muito comum na nossa sociedade, trabalho precoce, doenças sexualmente transmissíveis. Esse é o desafio que os adolescentes enfrentam. Muitas vezes, os adolescentes passam por todos esses desafios sem o apoio dos pais, porque ainda existe um tabu entre os pais, entre as famílias, em falar desse assunto com os filhos. Muita coisa deveria ser evitada por conta desses desafios que não são supridos, que não são acompanhados. Eu sou testemunha viva disso, não é? Eu engravidei na adolescência, aos meus 17 anos eu engravidei, meu primeiro namorado, eu não sabia o que era uma menstruação, não é? Um período fértil, eu não sabia nada porque não fui orientada, ninguém falava nesse assunto. Hoje, minha filha, com 7 anos de idade, ela já senta comigo, eu já converso e explico o que é isso, o que é aquilo, como deve ser feito, como deve ser evitado, como deve ser enfrentado os desafios. Por quê? Porque é muito frustrante você se ver numa situação a qual você não esperava por falta de conhecimento, de orientação, não é? E eu sei o que eu sofri para me impor e me incluir novamente na sociedade, principalmente aquele grupinho de adolescente que gosta de ir para a igreja junto, que gosta de ficar à tarde trocando ideias uns com os outros, e quando você engravida, as primeiras que lhe abandonam são ditas suas amigas, não é? Então, se você não tiver uma base familiar bem estruturada, você vai para o álcool, para a prostituição. Muitas crianças e adolescentes, elas vão parar na rua quando os pais descobrem que elas estão grávidas. Então, muita coisa deveria ser evitado. Eu já estou passando para outro slide, oh meu Deus. Deveria ser evitado com conversas, com diálogo, mas segue. Pode passar, amiga, o slide. Ainda sobre esse desafio, a gravidez na adolescência pode trazer alguns problemas, né, para a mãe e para o filho. Pode acontecer a hipertensão, anemia, desigualdade no tamanho do feto e da bacia da mãe. O parto pode ser prematuro e cesáreo. Então, eu gostaria que agora minha florzinha já passou, pronto. Socialmente, a gravidez na adolescência... Pode voltar, amiga. Pode seguir. Socialmente, a gravidez na adolescência é encarada como? Como é vista essa gravidez? É com bons olhos? Não, né? A pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo. Engravidou, já virou bicho para a sociedade. Eu falo isso, meu filho mais velho tem 26 anos. Isso há 26 anos era admissível. Hoje não, gente. Hoje estamos em outro tempo e outra época. Os professores, os coordenadores, os gestores têm como trabalhar junto com a família, com a criança, com o adolescente. Então, como é visto? Prejudicial à vida do adolescente, um problema de saúde pública, um problema para a mãe e para a criança, gravidez de risco e paternidade irresponsável, que muitas vezes o namoradinho abandona a menina, né? Todo aquele amor que dizia sentir foi embora junto com a chegada da gravidez. Então, se esse jovem tem um apoio familiar e também o apoio no âmbito escolar, ele vai ser um adolescente bem sucedido. Hoje, meu filho é quem me ajuda, mas eu tive uma base familiar qual me apoiou, não é? Eu não tive as orientações, mas depois do acontecido, da gravidez, eu fui orientada e foi muito bem acolhida. Tive que, infelizmente, parar os estudos, porque eu tive uma gravidez de risco, N complicações, tive que deixar a escola. Porém, depois que o bebê nasceu,
eu tive apoio e tive a força de vontade, que também não é fácil. Ah, ela conseguiu, todos conseguem. Tive a força de vontade de querer acompanhar a minha turma, aquela que estudava comigo, e foram todos embora, seguir em frente. Eu passei 2 anos sem estudar, depois voltei para a modalidade supletivo, porque eu queria continuar com aquela turma que eu estudava desde criança. E eu consegui acompanhá-los, e dessa turma de 42 alunos, que faziam parte desde a infância, lá não era prezinho, né, gente? Da educação infantil. Estudávamos juntos, e por conta dessa gravidez indesejada, não pensada, eu tive que parar, mas acompanhei, e dessa turma de 42 pessoas, só 4 conseguiram concluir o ensino médio, só 4 são formadas, e os outros permaneceram pelo caminho, foram se perdendo pelo caminho. Então, por isso que eu falo sempre, a questão familiar, a questão da escola, o apoio é de suma importância para o sucesso e inclusão daquela adolescente na sociedade. Entenderam? Então, pode passar o slide, Fluzinha, por favor. Como a gravidez na adolescência é vista. Nós falamos como é vista na sociedade, agora vamos falar como é vista pelo adolescente, não é? Então, vamos lá. Quando se trata de uma adolescente, as mudanças emocionais e físicas são acrescidas questões de ordem psicossocial e ainda de falta de apoio, as quais podem tornar a gravidez numa experiência traumática, é o que eu falava há pouco, né? Num problema emocional e de saúde, e de promotor de exclusão social. Eu fui excluída naquela situação? Sim. Doloridamente, não é? Então, acho que vocês escolheram a pessoa certa para falar do tema sobre gravidez na adolescência, porque eu sou fruto dessa realidade, não é? Então, a adolescente deverá possuir conhecimento que lhe permita compreender a maternidade e aceitar as mudanças corporais inerentes. Para isso, deverá ser inserida em um programa de cuidados pré-natais adequado. Mas se essa pessoa, se essa adolescente possuísse esse conhecimento antecipadamente, ela engravidaria? De 100%, 10 sim. Né? Sem o conhecimento, 90% sim. Então, os dados sinalizam que é preciso olhar com atenção para essa população, não é? E desenvolver ações para assegurar o direito à educação das adolescentes mães. Pode passar, Jussara, por favor. Por que é tão difícil ser adolescente e estar grávida? Dificuldade na relação com os pais é o fator principal. Desapontamento, culpas e acusações poderão ocorrer quando da chegada da notícia. Gente, você acha que você vai morrer, porque é pedra de tudo que é lado. Até quem nunca falou com você, quem não é do seu convívio, vem jogar pedra em você, como se você tivesse praticado o maior crime do mundo. Dificuldade na relação consigo mesma, na integração da gravidez e da expectativa da maternidade nos projetos e interesses da adolescente, sua vida muda por total. Não é muda um pouquinho. Aquela festa que você queria ir com suas amigas, você não vai mais. Não é? Muitas vezes a gravidez vem acompanhada de alguma doença e você tem que estar em casa de repouso ou até mesmo num centro hospitalar. Receio de possíveis alterações no relacionamento com o namorado. Isso é quando o namorado permanece, né? Porque muitos, quando descobrem, já correm. Dificuldade em conseguir gerir a relação com seu grupo de amigos. Então, é pouco conhecido o direito à licença maternidade dessas adolescentes, né? Essas adolescentes, elas têm direito de se afastarem
Está na lei, eu anotei a lei, tá, gente, porque eu não decoro. A lei é a 6.202/1975, que determina que, a partir do 8º mês de gestação, as alunas possam realizar atividades escolares em casa para compensar as faltas. E muitas desistem da escola porque elas não conhecem esse direito. Além disso, muitas meninas, ao longo da gravidez, sentem-se discriminadas e pouco à vontade no ambiente escolar, o que também leva à evasão. Muitas vezes não é o fato de estar grávida, é o fato de ser excluída dentro da sua comunidade escolar, que faz elas evadirem. É importante que o tema gravidez na adolescência seja objeto de debate nas escolas. Isso é importantíssimo. Pode passar, Florzinha, por favor. Qual a forma de tornar esta situação mais fácil? Durante a minha fala, eu já fui dando dicas, não é? Que eu sou muito ansiosa e aí tudo bem. Então, o que é que a escola pode fazer para que essa situação torne-se mais fácil? Como eu disse há pouco, criar condições, palestras, para que essa pessoa seja inserida, não é? Através de movimentos nas escolas, palestras com profissionais da saúde, convidá-los para as palestras, sensibilizando toda a comunidade acerca da temática, né, para esclarecimentos e dúvidas. E muitas vezes esse tema é proibido e vira polêmica na escola ou na família. E isso tem que ser trabalhado junto com a equipe, toda a equipe escolar, toda a comunidade escolar. Não é papel só do professor, só do coordenador, só do gestor, não. Tem que ser um projeto feito em conjunto, né, a fim de sanar uma problemática que, às vezes, é enorme, gritante, no âmbito escolar e, muitas vezes, não é pensado nesse sentido, né? Então, é importante que o tema da gravidez na adolescência seja, mais uma vez, debate nas escolas, né? Os alunos, professores, demais profissionais, como toda a equipe pedagógica. É preciso que o gestor esteja atento à situação de vulnerabilidade e às necessidades específicas dessas jovens e assegurar as condições para que ela termine o ano letivo, não é? Sem tão prejuízo na sua formação. Procurar com que as pessoas procurar acolher, a palavra, na verdade, é acolher essa grávida na escola, facilitando o acesso. Se, por exemplo, ela estuda à tarde e o médico lá do PSF dela só atende à tarde, então é um direito dela ir procurar o médico neste horário e fazer seus exames. Então, isso cabe à sensibilidade, à empatia também de se colocar no lugar do outro e procurar meios para que facilite a permanência dela na escola. Que diz o seguinte: 14 milhões de adolescentes no mundo tornam-se mãe a cada ano. Gente, isso não é 1.000 pessoas, não. São 14 milhões de adolescentes. Desde 2000, o número de adolescentes grávidas entre 15 e 19 anos aumenta 15%, o que significou cerca de 700 mil meninas se tornaram mãe a cada ano no Brasil. É muita gente, né? Pessoas. Em 2000, das 2,5% dos partos realizados em hospitais públicos do país foram o quê? Eu não estou conseguindo ver o slide. Sim. 689 mil eram de adolescentes. Então, esse é um tema a ser trabalhado tranquilamente na escola. Pode passar, Flor. Quando acontece isso, que serviço pode ser ofertado a essas crianças e adolescentes? Eu não sei aí no município de vocês, né? Eu fiz com base no meu município
que eles devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, o Conselho Tutelar e as cidades que têm o Projovem Adolescente, que inclusive é um projeto que está acabando, mas tem algumas cidades que ainda têm. Ainda tem. Então, o certo, a orientação é encaminhar essas meninas para acompanhamentos nesses setores. Pode passar, Florzinha. Obrigada, eu. Mas antes da gente terminar, eu queria conversar um pouco o seguinte. A escola desempenha um papel central na continuidade dos estudos pelas adolescentes mães. Então, mas os especialistas salientam o quê? Que lidar com a questão exige articulação intersetorial das políticas. O gestor pode buscar o apoio da unidade de saúde de referência da região e estabelecer com ela um programa de intervenção na escola. A atuação conjunta prevista no programa Saúde na Escola, não é? Que é uma política intersetorial. Essa política foi instituída, salvo engano, em 2007. Não é? Então, médicos e outros agentes de unidade de saúde podem realizar um trabalho educativo com os estudantes e a equipe da escola, além de realizar visitas domiciliares às adolescentes grávidas. A assistência social também cumpre uma função relevante de orientar os jovens e suas famílias em relação a seus direitos. Viu, Andréa? Isso é papel da assistente social. Então, gente, minha fala fica por aqui. Abro para comentários, para perguntas, para dúvidas. Espero ter contribuído de alguma forma, não é? Estou aqui aberta a perguntas, questionários, críticas, dúvidas, fiquem à vontade. Uma coisa aí no chat, Andréa, alguma pergunta? Anne, ela fez a seguinte pergunta. Anne Vitória. Quando ocorre a primeira menstruação das meninas, é importante que a ginecologista fale já sobre esses cuidados, né? Com certeza. É primordial que as mães, não é? Levem as filhas ao ginecologista, principalmente quando a menstruação vem, né? Porque se a mãe não tem essa coragem de conversar, de explicar, muitas mães têm vergonha. Então, a melhor pessoa é a médica ginecologista, né? Boa pergunta. Eu tenho uma aqui. Porque tem muitas adolescentes que realmente não têm uma boa comunicação com a mãe, não é? A gente sabe que a realidade, grande parte, acho que tem que ir só depois do casamento. Só que a gente sabe que às vezes acaba não acontecendo isso. Então, queria saber se tem alguma informação, se essas adolescentes podem estar procurando o PSF ou o CRAS para estar tirando dúvidas, né? Que é a parte não sei das dúvidas. Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui no município tem digamos que é uma escuta para as adolescentes, não é? Elas têm um momento só para elas, é individual, e lá está um profissional da saúde e um assistente social ou alguém da ação social, onde vão dar essa informação. As cidades que não têm este trabalho, não têm esse projeto, eu indico o quê? Ser feito na escola mesmo. Não tem a equipe multifuncional, não tem. Tem alguém com a sensibilidade melhor, tem alguém nessa escola que essas adolescentes confiem. Então, cabe à escola também criar esse ambiente de escuta, de ajuda adolescente. Não é? Pode ser no contraturno, para que elas também se sintam mais à vontade de irem até essa pessoa. Então, são N questões que a gente pode resolver no âmbito escolar, não só o professor, como eu havia dito, mas em conjunto. Mais alguma? Espero ter respondido sua
perguntas, Jussara. Sim, respondeu. E qual é a sua cidade, Adelma? Porque aí já as adolescentes aqui que moram na cidade, né, já podem até procurar. Aqui em Alagoa Nova, aqui na Paraíba. Gente chique é outra coisa. Mulher não é gente chique, não. É porque, assim, as políticas públicas, se a gente não pressionar, não funciona, não é? Então, assim, eu faço parte da equipe de educação inclusiva e muitas vezes eu, atrevidamente, busco, faço os ofícios, faço reuniões com as mães, faço reunião com as professoras. Eu sou atrevida, eu estudo esse assunto, então vou pesquisar e vou induzir as adolescentes a buscarem o melhor para elas, que é o conhecimento. Oi, tudo bem? Oi. Aqui quem está falando é Rivanildo. Olha só, Oi, Rivanildo. eu vou até dar uma puxada de orelha aqui no senhor Rafael, que estava aqui conversando, que a gente fala muito sobre esse assunto da gravidez na adolescência, e muitas vezes o foco é nas meninas, é óbvio que a gente sabe, mas é necessário também ter atenção para os rapazes, os cabas safados, como ele colocou aqui, né? Que também tem que ter acesso à informação para não cair nas besteiras de falácias, né? E cometer grandes equívocos que vai repercutir muitas vezes não é na vida deles, é na vida das meninas. Então, Isso. você puder também dar uma palavrinha sobre isso, que eu sei que você tem aí uma propriedade maior, seria bem interessante. Né? Rivanildo, você é professor? Isso mesmo. Rivanildo, é o seguinte, isso vem da questão cultural também, não é? Não sei se você já ouviu falar, mas assim, tem um ditado terrível, né, que as pessoas falam assim, meu menino tá aí é para pegar todas mesmo, porque ele é homem. Gente, não é assim. Pegar uma e outra não é ser homem, é ser mau caráter, não é? Mulher não é troféu não, para homem estar colecionando, não. Um bom homem, um homem realmente digno, ele não vai ficar pegando uma e outra. Ele vai estar conquistando a sua namorada, a sua parceira, a sua companheira a cada dia, não é? Num relacionamento saudável. E os adolescentes, como eu disse lá no início, a porcentagem deles é significante. E muitas vezes, muitos jovens morrem doentes por doenças sexualmente transmissíveis, por não ter esse cuidado, por não ter essa orientação e muito menos buscar conhecimento, porque homem pode tudo. E essa cultura tem que ser desconstruída, não é? Uma pessoa para ser um bom homem para a sociedade não é mostrar que é irresponsável. Careta é você não procurar cuidados, principalmente quando se trata de saúde. Porque não pense o jovem que a dificuldade vai ser só para a menina, não. Sim, 70% de responsabilidade é dela, porque é ela que vai estar com o filho, ela que vai ter que abrir mão de muitas coisas, mas para a sociedade você não fica sendo bem visto também, não. E há uma coisa chamada justiça, que é a única coisa ainda no Brasil que prende as pessoas e fica lá bem guardadinho, chamada assim, pensão alimentícia. Então, você pode engravidar, você pode fazer o que for, jogar o nome da menina na rua, o bebê nasceu e ficou por isso mesmo. Não. A menina bem esclarecida, ela vai lá no Ministério Público, entra com uma ação contra você, e você, querendo ou não, você vai pagar uma quantia do seu salário para ajudar na educação do seu filho. E outra coisa, não é a questão financeira, não. É a questão de responsabilidade. Porque, às vezes, o cara paga R$50, R$500, acha que está educando um filho. Não está. A sua esposa, a sua namorada, ela pode ganhar rios de dinheiro, mas não tem justiça aqui na Terra que faça com que você não pague pensão alimentícia. Porque a pensão alimentícia é para o filho e não para a mãe. Então, a sociedade em si é machista, gente, e cabe a nós, principalmente mulheres. Eu vou puxar a orelha agora das mulheres. Sabe por quê? Porque a pior tristeza de um ser humano, a pior tristeza para uma mulher é ver a fala de outra mulher machista. O homem machista já é terrível, já é feio, imagine aí uma mulher. Porque assim, vamos para um exemplo bem simples.
Adoro essas conversas. É o seguinte, tem um grupinho de mulheres e um grupinho de homens. Né? A menina engravidou. As meninas todas fogem dela porque é como se ela tivesse adquirido uma doença contagiosa. Os colegas homens fazem o quê? Não, cara, que tu é bacana demais, ei, tal. Isso é que é ser homem, isso é aquilo outro. Gente, vamos mudar isso. Nós estamos no século XXI. Né? Então, o conselho, a orientação é que os jovens, os gatinhos, os bambambam, eles procurem e respeitem as mulheres. Sabe por quê? Eu vou para um exemplo bem simples. O cara é filho de mãe solteira. Aí, para a sociedade, ele fala, minha mãe é uma guerreira, me criou sozinha, minha mãe é, com licença, minha mãe é foda, ela me educou, ela me criou sozinha. Aí vai uma namoradinha, engravida, é mãe solteira, aí se torna vadia, prostituta, tudo. Porque quando é a mãe dele, ela é guerreira. Quando é a namorada, vira vadia. Está onde? Enraizado na nossa cultura machista. E cabe a nós mudarmos isso. Professor, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. E alguém mais quer perguntar? Eu Gente, eu acho que queria... vocês não vão me convidar, Erivelto, eu acho que vocês não vão me convidar nunca mais para uma conversa, porque eu Vamos sou sim. desse modelo. Eu queria que você falasse um pouquinho para alguns estudantes meus que estão aqui, porque semana retrasada nós tivemos uma aula que foi sobre entre gerações. Hoje é um tabu. Se hoje, século XXI, geração Y ainda é um tabu, imagine antes, onde as mulheres, por exemplo, eram quase que obrigadas a casarem. Aí vem toda essa questão da luta pelos direitos das mulheres, o direito ao voto, a mulher na sociedade, tudo isso. Se, infelizmente, o machismo hoje ele é gritante, né? Essa questão da sociedade patriarcal, onde o homem tem que ser o centro, é ele quem tem que estar à frente. Nas gerações passadas, isso era bem mais forte. E muitas das vezes, um reflexo disso é justamente esse tabu que é existente. Né? Aí eu gostaria que a senhora, como o Rivanildo disse, fala com muita propriedade, segura de si do que está dizendo, porque vivenciou na pele semelhantemente ao que está falando. Então, diga aí para essa galera que está nos ouvindo e a que vão nos ouvir posteriormente, porque está sendo gravada, um pouco mais sobre esses conflitos de gerações, né, que também é muito forte sobre relacionado a essa temática. Isso. Infelizmente, como eu falei, né, Erivelto, vem enraizado. Quando eu engravidei, eu vou falar de mim. Nada melhor do que a gente falar do que sabe, né? Então, quando eu engravidei, eu e o meu namorado, nós não queríamos casar. Mas, há 30 anos atrás, nós fomos obrigados a casar. É tanto que os nossos pais foram ao cartório assinar por nós, porque nós éramos menor. Nós queríamos criar nosso filho, sim, como amigos. Nós não nascemos para casar. É tanto que depois do casamento, nos separamos rápido. Talvez se nós tivéssemos sido amigos, estaríamos até hoje, não é? Mas a sociedade cobra isso. Os nossos pais, muitas vezes, não têm a força, não têm a coragem de enfrentar essa sociedade hipócrita. Porque aquele que te joga pedra, aquele que te critica, que não quer falar sobre determinados assuntos, muitas vezes é quem mais sofreu com aquele próprio assunto. Então, assim, estamos falando de transições culturais, de transições de épocas, de acontecimentos que há 30 anos o que era normal, ou o que era um absurdo, desculpa, hoje é simplesmente natural. Virou banal. Então, isso a gente tem que ter cuidado também. Quando se fala de evolução, quando se fala de liberdade, as pessoas confundem muito esse termo liberdade. É como se uma mulher
fosse divorciada, tivesse sua liberdade de ir, vir com quem quiser, ir para uma festa, terminar o trabalho, tomar uma taça de vinho com amigos, isso é liberdade. Você está num lugar conversando, sem ter alguém te ligando onde estás, com quem estás a fazer. Então, isso é liberdade. E muitas vezes essa liberdade é confundida com libertinagem. Então, assim, são termos diferentes que as pessoas confundem muito. Então, a quebra de tabus está em nós. Não é o outro que vai quebrar o tabu que existe aqui, o paredão que existe aqui entre eu e meu filho, não. Quem tem que fazer isso sou eu. Não é? Está em mim a mudança que eu tanto busco. Não é? Não está no outro, não. É igual o termo felicidade. Gente, a felicidade não está no outro, não. Para eu ser feliz, eu não preciso de ninguém, não. Eu preciso de estar bem, eu preciso entender que a felicidade é construída a cada segundo, a cada momento vivido. Tem pessoas que passam por essa vida e não vão ser felizes, porque estão esperando o grande momento, a grande felicidade. Isso não existe. Eu estar aqui falando com vocês é um momento de felicidade. Quantas pessoas queriam estar aqui e não estão conosco? Quantas pessoas queriam estar numa sala de aula e não podem? Eu quero assistir um filme agora à tarde, eu vou, deito no meu sofá e assisto. Felicidade são essas coisas. A felicidade está nas coisas simples, está no eu me sentir bem, no meu bem querer, e não da outra pessoa. Ai, tem gente que fica depressivo porque o outro abandonou, porque... Gente, a gente tem que conhecer uma palavrinha, uma frase chamada amor próprio, não é? Quando a gente conhece essa palavrinha amor próprio, tudo a gente supera com mais facilidade, não é? Quem aqui de vocês nunca sofreu um ato de preconceito, um ato de machismo? E superamos, não é? Erivelto, mais alguma coisa? Então, minha contribuição que eu tinha para vocês era essa. Espero que tenham gostado. Gostaria de deixar o meu Instagram, porque lá eu faço umas lives assim de vez em quando. Quando as coisas estão me inquietando e eu não tenho espaço na sociedade, eu tenho espaço no meu Instagram, eu vou lá e falo. Então, quem quiser seguir, tem umas lives salvas, tem uns conteúdos lá bacaninha, é @inclusão.escolar. Então, quem quiser seguir, alguma dúvida, mandem no privado que eu respondo. A Andrea tem meu telefone, pode passar para vocês. E a vocês, e essa escola maravilhosa, só gratidão. Muito obrigado a todos vocês pela participação. Em breve nós estaremos realizando outros eventos e nós contaremos com a presença e participação de todos vocês. Tenham todos uma excelente finalzinho de tarde, né? E muito obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.